Olá, você está na TV Mar, canal 25, e este é o programa 15 Minutos com Silvio Camelo. Essa semana estamos aqui com Ademar Solon, que faz parte do movimento Pró Família, ligado principalmente à Igreja Católica. Ademar foi uma das pessoas que trabalhou em todo um projeto de acompanhamento para a votação e a elaboração de emendas do Plano Municipal da Educação. Satisfação recebê-lo aqui e nos fale qual é a sua avaliação do Plano Municipal da Educação que foi aprovado há uns 8 dias atrás na Câmara de Vereadores. O plano, se a gente for observá-lo de uma forma completa, o plano está muito bom, tem um diagnóstico muito bom. A Secretaria de Educação trabalhou muito bem buscando dados aqui de Maceió, principalmente das áreas mais carentes, e para o público que ele se insere. O plano, de uma forma geral, a gente avalia como um plano que Maceió está precisando já há algum tempo. Mais precisamente sobre a questão da ideologia de gênero. Se você puder fazer uma explanação, o que seria a introdução da ideologia de gênero no Plano Nacional de Educação, quais as consequências que isso teria caso a Câmara não tivesse retirado através de uma emenda? Primeiro, a gente precisa explicar porque existe uma confusão muito grande. Por exemplo, a questão já começa, a gente chama de ideologia de gênero. O que é uma ideologia? Ideologia é uma ideia da cabeça de uma pessoa ou a ideia de um grupo de pessoas que querem desenvolver um pensamento, mas não é uma teoria, não tem fundamentação científica. Existem no CNPq mais ou menos 1000 trabalhos hoje que trabalha o tema de gênero, só que ainda não existe uma teoria desenvolvida. Então, se é uma ideologia, é um risco muito grande falar sobre algo que não existe num contexto social mais abrangente, e é um perigo a gente colocar isso, inclusive, numa lei. Dentro do Plano Municipal de Educação, o que seria a implantação de uma ideologia de gênero? Seria dizer que as crianças, os meninos e as meninas, não seriam mais meninos e meninas, seriam simplesmente crianças. Elas seriam trabalhadas para desenvolver a sua sexualidade durante a vida escolar dela, até ela chegar a uma maturidade de pensamento. Se a gente fica imaginando assim, uma criança, um menino, que seja desenvolvido para brincar de boneca, de fazer comida, de fazer trabalho de cabeleireiro, de maquiar os coleguinhas, isso seria uma forma perigosa de desenvolver a criança. Ela, ao invés de criar uma identidade, a gente estaria desconstruindo a identidade dela. Ela deixaria de ter aqueles pensamentos naturais que vêm do próprio DNA e estaria desenvolvendo algo que um adulto estaria botando na cabeça dela para trabalhar. Então, isso é um risco para a gente colocar nas escolas, principalmente na faixa da educação infantil, nas crianças. As pessoas acusam o movimento, que é contra a ideologia de gênero, de ser homofóbico. Como você vê essa questão? Aí a gente tem que dissociar essa questão. Gênero não tem nada a ver com homossexualidade. Quando a gente fala do que a pessoa é propensa a ser, depois que ela é adulta, depois que ela chega na sua maturidade sexual e na identidade sexual que ela desenvolve ou quer desenvolver, não tem nada a ver com o gênero. O gênero, ele é botado na sociedade para desenvolver crianças, desconstruir a mente das crianças. Então, quando a gente diz assim, a ideologia de gênero é um movimento, quem está contra a ideologia de gênero está contra um movimento LGBT, é preconceituoso, é conservador, não tem nada a ver com a sexualidade dessas pessoas que já têm uma identidade que não é mais homem e mulher. Os homossexuais, eles desenvolvem a sexualidade deles para serem algo que não é homem e mulher. A gente não trata isso na ideologia de gênero. Ideologia de gênero não tem nada a ver com a homossexualidade. Que, na verdade, nós, assim, quando a gente fala de homossexualidade, nós também pensamos da mesma forma que eles pensam com relação ao preconceito. Por exemplo, se a gente for imaginar assim, quem é que mais cuida, quem é que mais acolhe a homossexualidade ou pessoas homossexuais que buscam menos preconceito, se desenvolver dentro da sociedade, é a Igreja Católica. Então a gente não pode dizer que esses movimentos que vêm da igreja são preconceituosos, porque na verdade a gente trata dessas pessoas. Quem é que trata mais hoje da questão das drogas? É exatamente a questão dos religiosos.
É isso que a gente fala, desses movimentos não são preconceituosos, acolhem, mas a gente não quer que as crianças sejam desconstruídas sua identidade em cima de uma ideologia, algo que não é uma teoria, não é. Em alguns países, isso já vinha sendo tratado. Como é que está essa questão? Bom, os países que estão descobrindo que isso é uma questão que vem desconstruir a sociedade, eles estão revertendo. Alguns países estão avançando e outros que já estão com isso implantado estão revertendo. É o caso da Noruega. Se a gente for pensar na Noruega, a Noruega é o país mais igualitário, junto com a Suécia, são os países mais igualitários do mundo. Ou seja, o homem e a mulher lá buscam, têm liberdade de forma a procurar, buscar as atividades que melhor lhe convierem, enquanto pessoas. Mas existe uma reportagem de um jornalista da Noruega que ele desenvolveu um documentário e ele descobriu que a ideologia de gênero não faz com que as pessoas busquem empregos homem de mulher e mulher de homem. Ele descobriu exatamente o contrário. E a Noruega cortou todas as verbas públicas para o desenvolvimento da ideologia de gênero lá. Outros países seguiram da mesma forma. E em um outro local, principalmente aqui na América do Sul, tem acontecido algum estudo, alguma tentativa justamente de colocar na fase escolar para que as pessoas possam inserir esse conteúdo? Quem vem desenvolvendo isso são grandes fundações, como a Fundação Ford, Fundação MacArthur, Fundação Rockefeller, através de um órgão mundial chamado ONU, Organização das Nações Unidas. Então, nos países subdesenvolvidos e nos países em emergências, eles estão começando a trabalhar agora. Então, o grande foco ainda é o Brasil, porque o Brasil tem uma dimensão continental e existe uma propensão do governo a trazer essa ideologia e aberto a esse tipo de ideologia. Então, hoje aqui eles encontram uma guarida. Mas a sociedade tem se preparado, tem aprendido o que é ideologia de gênero, o que significa a questão da ideologia, que não tem nada a ver com preconceito e nem a homossexualidade, e tem tirado isso aí dos planos de educação. E a gente tem tentado combater exatamente isso. Não é uma sociedade ficar toda destruída por causa de 10, 15, 20 pessoas. 10, 15, 20 querem, todo o restante não. Então, por que a gente tem que deixar a sociedade à margem disso? Os pensadores, vamos dizer assim, que defendem a ideologia de gênero, eles tentam a desconstituição da família. Essa é a grande arma que eles buscam? Se a gente for ver agora nos ataques que aconteceram na França, a gente fica imaginando assim, a ideologia de gênero vem para desconstruir a família, para destruir a família e fazer com que os casais tenham cada vez menos filhos. Então, na hora que eu digo que homens se relacionem entre si e não façam sexo, inclusive... Homens e mulheres, né? Homens e mulheres, isso. Até com animais, que a ideologia de gênero prega isso. A ideologia de gênero prega o sexo, inclusive com animais e com crianças, e não tem limites. Então, isso a gente sabe que é incompatível as espécies se cruzarem. Então, na verdade, é para não nascer mais crianças. A Europa, 31 países da Europa já estão com o índice de natalidade de 1,3. A ONU, através da Organização Mundial da Saúde, ela define que 1,3 para baixo já é impossível reverter a cultura e a sociedade de um país desse. A Espanha está com 1,31. A França está com 1,8. E a gente sabe que os muçulmanos eles se reproduzem de uma forma que a média é entre 4 e 8 crianças por família. Enquanto a Europa todinha está definhando, o mundo muçulmano está crescendo. Então, por isso eles estão dominando. Né? Porque, na verdade, toda a Europa, mais 50 anos, e ela será toda muçulmana. Então, essas ideologias vêm exatamente para destruir a família. Isso é um perigo muito grande porque se você começar, como você colocou aí, essa questão da cultura, né, de um país, se começar a perder essa identidade, então muito do que representa aquele país não tem futuro, não é isso? Exatamente, e é o que se pensa também para o Brasil, porque o Brasil já está com 1,96 de índice de natalidade no nosso país. Então, menos de 2 crianças por casal. À medida que o movimento feminista foi, desde a década de 50, incutindo isso na cabeça das pessoas, na cabeça das mulheres e da sociedade, o Brasil vem definhando. A Itália, a França já estão importando pessoas para trabalhar lá, porque a mão de obra deixa de existir. Então, o próprio governo não se sustenta, porque não tem mais pessoas para trabalhar, só idosos. Então, você chega num país como França, você vê muitos idosos na rua, você não vê jovens. E isso é uma forma de destruir uma sociedade. Para quê? Para que um outro poder
venha e domine. Após a discussão na Câmara de Vereadores, na qual a Câmara colocou a emenda, abolindo de qualquer forma, de qualquer maneira, essa questão da ideologia no Plano Municipal de Educação, agora vem uma nova batalha, a nível da Assembleia Legislativa. Como está isso? Na Assembleia, existem alguns seminários que foram desenvolvidos e nós estamos também trabalhando da mesma forma que a Câmara, para que os deputados entendam que no estado de Alagoas, como Maceió, isso também não deve entrar. Porque, imagine, a Maceió é uma cidade bem maior, o entendimento é maior, mas imagine naquele interior que já não tem uma mão de obra muito qualificada, nós colocarmos uma ideologia dessa. Então, nós temos que pensar na sociedade de Alagoas como um todo, não só a capital Maceió. A gente recebeu realmente um presente da Câmara de Vereadores, entendendo que a sociedade precisa disso e a sociedade sólida deve estar livre de qualquer ideologia que seja, e isso a gente tem que transmitir aos deputados para que eles também entendam assim e livre o estado de Alagoas da ideologia de gênero. Como é que você está vendo o sentimento hoje da Assembleia Legislativa quanto a isso? A Assembleia ela tem visto com bons olhos a situação da mesma forma que a Câmara. Mas ainda está em tramitação. Então, assim, cada deputado, nós já visitamos vários, e eles estão também susceptíveis a não deixar isso passar. Porque eles entendem, todos são pais de família, têm crianças na escola, têm netos também, e eles não querem que os seus entes queridos, como da sociedade para os quais eles foram eleitos para cuidar, tenham essa mácula. Qual a importância da família na estruturação da sociedade? Bom, a família, existem estudos que mostram, já os ideólogos de gênero não querem que nós falemos disso, mas existem estudos que mostram que a sociedade desenvolvida como é diferente do que o Marx dizia. A família é quem forma essa sociedade da forma que ela está. Quanto mais família for, melhor a sociedade. Quanto menos família existir, pior é a sociedade. E a gente vê esse retrato. Alguns estudos já mostram isso. Existem psicólogos trabalhando nesse ponto. E a gente percebe que o papel da família... Imagine, se a gente pensa que na década de 50 e 60, a mulher saiu de casa para cuidar dos seus negócios, a gente deixou as crianças sozinhas. Então, sem um pai e uma mãe para orientar, fica um pouco difícil a gente manter uma sociedade organizada. Veja quanto de depressão tem hoje em dia, e a gente não tem aquele abraço materno, aquele abraço paterno, aquele afago que a gente diz, fique mais com seus filhos hoje, mas a gente tem deixado a nossa casa para ir trabalhar, no mercado de trabalho. A família ainda é a menor célula da sociedade, é dali que vem tudo. E a gente pensa assim, o que é que a escola tem que fazer? Ciência, cultura e sociologia. A questão sexual, a questão do desenvolvimento de pessoa é da família. Veja só, qual o papel fundamental do cristão nesse momento de decisão na parte justamente da educação? Porque nós estamos tratando a educação em Maceió, Plano Municipal de Educação, para os próximos 10 anos. Então, também no Estado será um período grande. Como você vê o papel do cristão para que ele possa influenciar o seu político, né, vamos dizer assim, o seu deputado, o seu vereador, para que esse vereador, sensibilizado pelo apelo popular, possa justamente votar de acordo com esse movimento cristão? Pronto, se a gente fala, até agora a gente não falou em religião aqui, mas se a gente for para o movimento cristão, vamos dizer assim, que é mais de 80% da população brasileira, o cristão deve seguir o que o Cristo prega, o que o Cristo disse, o que o Cristo deixou escrito e as atitudes dele. Então, o cristão, ele não pode se manter num estado de inércia. Tem que observar como é que está seu filho na escola, tem que observar o que a escola está ensinando para o seu filho, tem que acompanhar os seus políticos, tem que acompanhar o que é que está sendo votado nas assembleias e nas câmaras, tem que acompanhar os políticos, tem que acompanhar os professores e todas aquelas lideranças da sociedade. Porque como cristão, ele tem que, não só aquela história de estar dentro da igreja, né, mas ele tem que desenvolver esse papel, essa postura, como Cristo desenvolveria. A palavra cristão já vem assim, é imitação do Cristo. A gente tem que ser do jeito que ele, aquela mensagem que ele deixou para nós. Então, ele sempre foi vigilante. No templo mesmo, não estava de acordo com o que ele, que o pai definia. Ele foi lá e tirou os cambistas, ele tirou os cobradores de impostos de lá, ele mesmo. Então, a nossa atitude de cristão é ficar vigilante e atento a tudo que está sendo feito nessa nossa sociedade. Eu queria agradecer nesse momento a participação do movimento Pró Família aqui no nosso programa e que você deixe a sua mensagem final e também aquelas pessoas que possam nos ver e nos ouvir nesse momento possam se engajar nesse trabalho tão bonito que vocês estão realizando.
A minha mensagem é de que todos fiquem atentos, porque, na verdade, as leis estão sendo promulgadas sem a ideologia de gênero, mas o trabalho, o desenvolvimento da ideologia já está dentro da escola. O seu filho, a sua filha já está recebendo a doutrinação de gênero nas escolas. Então, acompanhe mais a vida escolar do seu filho, leia as tarefas, veja se você concorda com aquilo, converse com os professores, os orientadores e os diretores das escolas dos seus filhos, independente se é particular, pública, está disseminado, e acompanhe o desenvolvimento do seu filho. Mais perto das crianças, a gente constrói uma sociedade melhor. Eu queria agradecer mais uma vez a sua presença aqui e dizer que o programa 15 Minutos com Silvio Camelo dessa semana fica por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser.